Bom, gente, então além daquelas características, né, que nós vimos no último vídeo, o tecido epitelial, ele tem algumas junções entre essas células, né? Como eu disse pra vocês, essas células, elas ficam grudadas umas às outras, né? E há uma comunicação entre elas, tá? Então, essas justaposições que a gente chama, que são estruturas que unem essas células, são chamadas de junções celulares. Então, a gente tem, por exemplo, junções oclusivas, junções aderentes, o desmossomo, o hemidesmossomo, tá? Junções comunicantes, e cada uma delas vai ter uma função diferente. Então, por exemplo, as junções oclusivas ou junções fechadas, elas impedem a comunicação das células, né, seja por meio de moléculas e tal, entre uma célula e outra, nessa região aqui, né? Impede também o extravasamento do conteúdo celular para outros tecidos, que é o caso, por exemplo, de epitélios do estômago, do intestino, da bexiga. Então, essa junção, ela é muito importante. Por exemplo, tudo que cai no estômago fica só no estômago, tá? Por causa dessa junção desse epitélio. As junções aderentes, elas aumentam a adesão entre as células, tá? Então, elas grudam essas células umas nas outras. Parece um negócio meio esquisito, tipo, mas pra quê? Já vou explicar pra vocês um exemplo de como isso aqui é importante, tá? Os desmossomos, que são placas de proteína, como se fossem botões, né? Também auxiliam na aderência dessas células. Então, eu tenho uma parte nessa região aqui e uma nessa região aqui. Os hemidesmossomos são âncoras, seguram essas células na lâmina basal embaixo. Então, essa imagem aqui dá pra ver melhor. O hemidesmossomo, ele gruda, tá? Essa célula na membrana, na lâmina basal de baixo. E as junções comunicantes do tipo GAP formam poros, então, que vão permitir a comunicação entre essas células, né? Então, eu tenho poros aqui e eu tenho comunicação. Levar nutrientes, oxigênios, absorção, enfim, né? Vários fatores associados. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma doença que está relacionada ao hemidesmossomo, onde a pele da pessoa, né, porque aqui eu tenho tecido epitelial, e ele tá grudado no tecido de baixo, né, então esse tecido, né, tem que ficar grudado ali. E essa doença faz com que esse hemidesmossomo, ele não funcione direito, então sai pedaços da pele da pessoa, tá? Então, pra vocês verem como essas junções, elas são, sim, muito importantes, tá? Inclusive, nós temos, por exemplo, um tipo de surdez que está relacionada a uma dessas junções, tá? Que é uma chamada de conexina também, tá? Então, realmente, essas junções, elas são bastante importantes, elas não estão aí de alegre, não. Então, como que a gente classifica os tecidos epiteliais? Eles não são todos iguais, tá? Então, a gente chama de epitélio simples, aquele que tem várias células, uma do lado da outra, organizadas. O epitélio estratificado é quando eu tenho duas camadas de célula nesse tecido epitelial. E o pseudoestratificado, que dá a impressão que eu tenho duas camadas de célula, mas, na verdade, eu tenho uma só, tá? A diferença é que elas estão em projeções diferentes, tá vendo? Nem todas chegam até a parte de cima, nem todas chegam à parte de baixo. Dá a impressão que eu tenho duas camadas, mas eu tenho uma só, tá? Uma outra classificação que a gente tem para os tecidos epiteliais é quanto ao formato das células, tá? E muitas vezes no microscópio a gente não consegue ver o formato da célula. O que a gente vê são o formato dos núcleos, tá? Então, o pavimentoso é tipo pavimento, tipo paralelepípedo, sabe? Bem achatadinho. Então, você vê o núcleo assim bem abaulado no microscópio. É o tecido do tipo pavimentoso. Cúbica, que é na forma de cubinho, né? As células, os núcleos são bem redondinhos. Prismáticas na forma retangular e de transição, que elas mudam de formato de acordo com o estiramento do órgão. Então, por exemplo, bexiga é um tecido de transição. Quando a bexiga tá cheia, o tecido parece mais achatado, e quando a bexiga tá vazia, ele parece mais cúbico. Então, são tecidos de transição, tá? Que a gente chama. Como que a gente classifica? Então, eu posso classificar o tecido em epitélio simples pavimentoso. Então, é uma camada, simples é porque é uma camada, pavimentoso é porque as células são achatadinhas, né, na horizontal. Como, por exemplo, os alvéolos pulmonares e o endotélio, que é o revestimento interno dos vasos sanguíneos. Epitélio simples cúbico, né, também uma camada só que as células são mais quadradinhas, nos ovários e nos rins. Epitélio simples colunar, né, então eu tenho também uma camada de células só, elas estão na forma de coluna, tá, um do lado da outra, na vertical, alongado na vertical. A gente tem isso no estômago e no intestino.
Que mais? Nós temos o epitélio estratificado pavimentoso, ou seja, são vários estratos, são várias camadas de epitélio. Estratificado vem de várias camadas. Pavimentoso porque é no tipo de pavimento, né? Ou seja, elas são achatadas horizontalmente, na pele, na mucosa, tanto a bucal quanto vaginal, por exemplo. O epitélio pseudoestratificado a gente tem na traqueia e nos brônquios, né? Então, esse pseudoestratificado seria aquelas várias camadas, assim, que parecem que são várias, que, na verdade, parecem que são várias, né? E o epitélio estratificado de transição, que é principalmente no caso da bexiga urinária, que isso vai depender muito se ela tá cheia ou vazia, o formato desse epitélio, tá? Então, esses são os exemplos que a gente tem. Um outro tipo de tecido epitelial é o epitélio glandular. Ou seja, as glândulas também são fabricadas de tecido epitelial. Acontece que assim, né? O tecido epitelial, ele é retinho assim. Conforme ele vai invaginando, ele vai formando uma camada, né? Um buraco, que dos dois lados é revestido por tecido, né? Por essa camada de células. Isso forma o que a gente chama de glândulas, né? Essas células, que estão formando essa glândula, elas são especializadas na secreção de substâncias. Essas secreções, elas podem ser lipídios, glicídios, né, que são carboidratos, ou glicoproteínas. Eles são envolvidos, então, na formação dessa estrutura glandular. Então, o que a gente tem? Como eu disse para vocês, eu tenho o tecido epitelial normal aqui, ele invagina e forma uma glândula. As glândulas, elas podem ser endócrinas, exócrinas ou mistas. As exócrinas, elas liberam substâncias para fora do corpo. Então, por exemplo, glândula mamária, glândula sebácea, glândula lacrimal, tá? São todos exemplos de glândulas exócrinas. Exo vem de fora, tá? Exócrinas. Salivar também. Glândula endócrina é aquele que o produto da secreção da glândula é jogada dentro dos vasos sanguíneos. Por isso que a gente chama, por exemplo, de sistema endócrino, né? Porque todas essas substâncias são jogadas dentro dos vasos sanguíneos. Não tem ductos, tá? No caso das glândulas, esse ducto é esse buraco aqui, tá? No caso das glândulas endócrinas. E as glândulas mistas, elas podem fazer o mesmo os dois processos. Elas jogam tanto dentro de uma cavidade, então elas formam uma cavidade e jogam a secreção dentro dessa cavidade. Isso aqui é a imagem de uma glândula mista, por exemplo. E podem jogar também dentro do vaso sanguíneo. Um exemplo de glândula mista que a gente tem é o pâncreas, tá? Que ele faz as duas coisas. É um órgão misto, um órgão formado por glândulas mistas. Que ele libera a secreção de enzimas pancreáticas para realizar a digestão e ele também libera insulina e glucagon, que são hormônios endócrinos. Tudo bem? Bom, antes da gente continuar, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.